menino, ela estava se dirigindo a ele, ela sentiu que foi ele que pegou ela pelos cabelos. E ele, no vídeo que vocês vão ver daqui a pouquinho, ele fala até que arrancou os fios de cabelo da Sandy, mas que não foi ele, né? Foi quando os seguranças puxaram, aí sem querer aconteceu todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que em função disso tudo é que ele resolveu fazer o vídeo, dar esse lado da história que vocês vão ver daqui a pouquinho. Agora, olha, gente, foi de sexta-feira para cá, esse feriadão, essas duas coisas aconteceram. O puxão de cabelo na Sandy, né, que chegou a arrancar fios de cabelo da menina, e o Gustavo Lima num show onde teve tiros e que ele precisou sair correndo do palco. No começo ele ficou meio tonto, não sabia direito o que estava acontecendo, não pensou que fosse tiro, só ouviu um barulho estranho, uma movimentação estranha. Quando ele se deu conta, ele saiu do palco, porque realmente estava tendo troca de tiros no show dele mesmo. Então a gente fica sempre batendo nessa tecla de segurança dos artistas. Ou tem um fã louco, ou tem violência no show, entre pessoas que estão assistindo, né? Ou da plateia para o artista no palco, vocês já viram isso, ou de longe atirando coisas, ou conseguindo invadir o palco e chegar até o artista e aprontar alguma coisa. Mesmo caso da Sandy, tadinha. O cara queria, porque queria dar o braço para ela foi, o segurança retirando, ela foi dar a mão, ela viu que ela quase ficou sem o braço. Ele torceu o braço do menino, né? Agora vem no aeroporto, podia ser a Sandy, algum outro artista, um fã maluco desse, que na verdade eu concordo com o Lucas, é um agressor, deve ter sido sim uma coisa premeditada, né? E faz uma barbaridade dessas. E aí vocês fazem o quê disso? Nós vamos ficar aqui assistindo e denunciando e assistindo os novos acontecimentos, as novas ocorrências. Alguma coisa tem que ser feita em termos de operação de segurança efetiva. O que é feito hoje podia funcionar há anos passados, agora não mais. As coisas estão mais agressivas, as coisas estão mais incisivas. O pessoal nas redes sociais, né, já tira uma série de ideias de tudo que não presta e resolve colocar em prática também. Quer dizer, são tempos mais difíceis, mais complicados e mais perigosos, sim. Não é? Isso não é alarmismo, isso não é coisa de vamos espalhar o pânico. Não é isso, a gente está vendo acontecer um caso atrás do outro. Né? A gente aqui é testemunha, porque vira e mexe, a cada período a gente está aqui falando da segurança dos artistas, a gente está questionando o papel de fã, até onde uma pessoa, né, um adolescente, um adulto, seja quem for, é admirador, é fã, ou vira um agressor, ou vira uma coisa pior ainda, que foi o que a gente viu com a Ana Hickman, ou vira um perseguidor. Né? Essas são as questões fundamentais. A segurança dos shows, como elas eram feitas antes, elas não bastam mais, elas não são mais suficientes. Né? A segurança do artista, quando estiver em trânsito em algum lugar, como era feita antes, hoje também não é mais suficiente. As coisas precisam ser mais fortes, né? Tem um esquema mais inteligente, vamos dizer assim, onde um isolamento, um cordão de isolamento, né? Realmente tolerância zero, por que não? É bem isso, porque olha, um cordão de isolamento que antes poderia funcionar, hoje não funciona mais. As pessoas não têm mais respeito, não tem mais um distanciamento, vai lá e avança, e não é mais só para pegar, né, um botão da roupa ou qualquer coisa, não, é para tocar na pessoa e levar fio de cabelo de lembrança, se é que essa foi a intenção aí do rapaz. Então tá na hora de esse pessoal de segurança, tanto de show quanto do próprio artista, essas pessoas que têm que ser especialistas naquilo que elas fazem, elas se reciclarem, gente, tá? Se reunir, se reciclar, pensar nova maneira de operar esse tipo de esquema, né? Uma nova logística para esse tipo de trabalho, porque senão as coisas daqui para frente só vão se agravar. E a gente está falando é para o bem, não é para o mal de ninguém, não. Não é nem para o mal do fã e muito menos do artista. E eu volto a repetir, não é fã. Os fãs estão virando agressores. Cada vez mais estamos vendo esse tipo de coisa. Porque o que existe em termos de proteção não é mais suficiente. Então, acho que está mais do que na hora de se repensar tudo isso, de se estudar novas soluções, tentar ver algum, quem sabe, esquema internacional que funcione melhor, embora a gente já viu até o que tem acontecido por aí, né? Está tudo muito
estranho e muito pesado de verdade. Mas um ponto é muito, muito, muito claro. O que existe não é suficiente para a proteção de um artista, nem em cima do palco, nem em trânsito, de maneira alguma. Senão, esses episódios lamentáveis não estariam acontecendo em sequência, como eles estão acontecendo até hoje e cada dia com mais frequência. E outra, se repensar papel de fã. Você que acha que você é um fã, pensa bem naquilo que você vai fazer em relação ao artista que você acha que você ama, tá? Porque fã não prejudica, fã não fere, fã não assusta, fã não mata, fã não prejudica. Se não, passa de fã a simplesmente agressor. Pensem nisso, tá? Com carinho. Antes a gente tinha o maior carinho por fãs, né? Todo mundo sempre tratou super bem. Hoje os artistas estão começando a ter medo dos fãs, a ter medo do público que possa ir assisti-lo. Ah, gente, a que ponto nós chegamos? Eu acho que ainda dá tempo de reverter, né? Vamos pensar nisso, tá certo? Bom, começar nossa roda da fofoca. Estamos aqui com a Aron Tudo. Boa tarde, Sônia Abrão, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Thiago Rocha, Olá, camuflado hoje. Hoje é guerra, Sônia Hoje é Abrão. guerra, tô vendo aqui. Famosos cuidado, que vai sobrar pra muita gente. É mesmo? Tô Não sabendo disso, não. Tá sabendo? Não. Mas o Thiago Tá sabendo é com ele, né? Não, mas eles aprontam e eles acham que a gente tem que vir pra elogiar. Sim. E assim, a gente não tá Falar aqui coitadinho, nem né? pra falar mal, Uhum. nem pra elogiar. A gente tá aqui pra falar a verdade. Então se preparem que hoje a chaleira vai apitar. E a assessoria de imprensa vai trabalhar. É isso. Como disse Felipe Campos, é isso, dá trabalho para assessoria de imprensa, né? Aliás, o Felipe já tá aí pra gente dar um alô pra ele, eu sei que tem bafões quentíssimos hoje, tudo bom, Oi, Felipe? boa tarde, Sônia, boa tarde, Boa Thiago, tarde, boa tarde, querido. Aron. Boa tarde, Fê. Olha só, uma tarde boa aqui em São Paulo, viu? Mas Tá gostosa. bons também serão os bafões de hoje. Como o próprio Aron disse, vamos dar trabalho para as assessorias de imprensa, né? Eu sei que você já tem um primeiro bafão, que é uma história envolvendo o ator, o galã, né? A Kleber Toledo. Pois é, Sônia Abrão, olha só, aconteceu uma história com ele bem estranha e obviamente que passou por aqui, a gente tem que contar, né? Não podemos guardar nada. Ele terminou o Etamundo Bom e até agora não foi, tá de férias, Faz né? algum tempo que a gente não vê, né? Tá Ele descansando inativa. a imagem mesmo. Mas eu acho que você devia contar já. Já de Você cara, tá sabendo sim? de cara. Cara, olha só, o que aconteceu foi o seguinte, Sônia, ele se envolveu num acidente de trânsito. O ator Kleber Toledo Sério? se envolveu num acidente de trânsito da seguinte forma: ele bateu na traseira de um táxi e o táxi atropelou uma doméstica. Meu Deus. Nossa. Aí o que aconteceu? Essa senhora ficou 30 dias hospitalizada e teve 5 dentes quebrados. Então, quer dizer, ele bateu, né? Ele simplesmente deu uma colisão com o carro do taxista. O taxista avançou, imagina a velocidade, talvez que ele deva, que ele vinha, porque para você, de repente, atropelar uma pessoa que já está na sua frente, é porque realmente ele já vinha numa velocidade bem alta. Aí o taxista acabou atropelando essa doméstica, que teve os 5 dentes quebrados e ficou ainda 30 dias hospitalizada. Nossa. E aí o que acontece? Agora está um dilema. A doméstica pede para que ele já foi acionado juridicamente e a doméstica pede para que eles arquem com os custos, né? Principalmente para poder colocar novamente os dentes, enfim. Justo. E o empresário do Kleber Toledo disse que não vai pagar absolutamente nada. Como assim? Nada, porque ele disse que foi culpa do taxista e não culpa do Kleber, porque ele disse que o Kleber Toledo bateu no carro, o taxista que... Enfim, eu acredito que o acidente ele foi ocasionado através do Kleber, né? Então, se ele bateu no taxista e o taxista avançou e acabou atropelando realmente essa senhora, que é uma doméstica, eu acredito que nada mais justo do que verdadeiramente ele deva pagar, né? Mas tem uma história que pode ter acontecido dessa maneira. O motorista do táxi brecado, talvez para não atropelar a senhora, que não estivesse atravessando direito, quem vem atrás e alguém
tem breca de chofre na frente, Claro. acaba batendo. Pode ter acontecido isso sim. De qualquer maneira, eu acho que já que direto ou indiretamente o Kleber está envolvido nessa história, não custava nada colaborar com uma pessoa que está passando por um momento tão difícil, né? Eu acho que para ele ajudar a repor 5 dentes de uma Claro. pessoa, não vai deixar É isso que ele eu ia nem mais dizer. rico e nem mais Bem pobre. dito, Sônia né? Abrão, porque, eu assim, acho. a gente tá falando- Nem questiona, ajuda e pronto. E quando tem engavetamento de carros, isso é muito, as pessoas discutem muito, né? Porque até o engavetamento começa aquela discussão de quem que foi o responsável. É. E geralmente a culpa, o responsável, a pessoa que paga, é aquela última que acerta Sim, e a por que bate consequência atrás, é. faz a sequência do engavetamento. Então, assim, tem que ver se realmente ele não tem que pagar alguma coisa para essa doméstica, independente se é doméstica ou não, é uma pessoa que ficou com 5 dentes quebrados Claro, e 30 dias claro. hospitalizada, 30 né? dias hospitalizada, ela teve uma provável perfuração da costela, uma pequena perfuração no pulmão, por isso que ela teve que ficar Deus. 30 dias hospitalizada. Então, assim, o negócio é sério, e eu acredito que pro Kleber Toledo, com a quantidade, obviamente, de contatos que ele tem com dentistas, enfim, Claro. com médicos, ele por ser um ator, um artista global, enfim, talvez isso também possa favorecer também, sabe? Ele não precisa nem Se ele colocar a não mão no tem, bolso, precisa, é né? só pegar o telefone e ligar Não na precisa, clínica lá e falar, é. ô doutor, você me atende tão bem, você não sabe o que aconteceu. Eu tive um acidente, até porque todo mundo que bate o carro não bate porque quer, né? Lógico. Bate porque foi um acidente, ou às aquela vezes, coisa toda. Tiago, ele também está fora de uma novela e está fora de trabalho, às vezes não está podendo também arcar com tudo, mas de repente acionar os contatos, falar, olha, Isso. parcela para mim, eu pago depois, Sim, ou depois eu sim, acerto. sim. Enfim, de alguma forma, mas tentar resolver o caso dessa senhora, né? É, fora de novela ele tá realmente, mas contrato publicitário Não, ele tem. continua cuidando de vários. Exatamente. Você liga Ele a já televisão, tá você vê cotado Kleber aí para Toledo. outros trabalhos Não é? também, né? Então eu acho que fora ter ou não ter razão, ajuda, porque acho que vale a pena, né? Ô Felipe, você tem certeza que não é uma pessoa parecida com o Kleber Toledo? Foi o Kleber Toledo mesmo. Tanto que é o Kleber advogado dele mesmo que está nessa história, não quer que ele pague. Não quer que isso? ele pague, Vai diz dizer que ele não teve culpa. Tá alegando que ele não teve culpa. Não teve culpa, que a culpa é do taxista. Então, assim, para que você entenda melhor, novamente, Sônia, foi o seguinte, ele vinha vindo, né, na rua, no trajeto, ele bateu no taxista, o taxista estava, obviamente, parado, ele avançou e nisso vinha passando uma doméstica, e o taxista acabou atropelando essa doméstica, que acabou ficando 30 dias hospitalizada e teve fratura em 5 dentes. Então, quer dizer, além dela ficar esses 30 dias afastada do trabalho, ela ainda ficou praticamente sem... Ela ficou sem os 5 dentes, né? Então, quer dizer, eu acredito agora que ele deva realmente arcar com alguma situação, porque ele é um artista, ele é global, ou envolveu uma vítima aí na história que foi a própria empregada doméstica. Então, isso com certeza, independente se ele tenha ou não culpa, eu acredito que nessa hora o que cabe é você colocar a mão na sua boa consciência e realmente tentar arcar aí com situações, já que ele é um ator, ele é global, ele está como o próprio Aron disse, ele está em várias campanhas publicitárias, então talvez usar os contatos que ele tenha também, para que realmente esse caso não se estenda aí de uma forma extremamente ruim, nem para ele, nem para a senhora, e muito menos para o taxista, que é o único que não tem absolutamente nada a ver com essa história. Sei lá, né? Olha, longe de mim levantar essa possibilidade, mas eu me recordo que na autoescola, toda vez que o pessoal falava que você sai da autoescola e, né, o poste tem que ser de borracha, entendeu tudo? Aí quando você bate atrás do carro, você é culpado. Sim. Isso é o que falavam na minha época da autoescola. Na minha também. Não, Há 17 o anos de praxe atrás. é isso, mas existem muitos casos de você bater atrás e de repente foi a pessoa da frente que freou bruscamente, entendeu? E você não tem saída, às vezes não dá tempo de Isso, de, mas aí de sobra desviar. para quem justamente está Bateu atrás. atrás, sobra pra Porque quem tá atrás. é natural, se você está parado no trânsito e você está mesmo com o pé no freio, se você
você toma um susto, você tira o pé do freio. Sim. É natural isso. É a coisa mais comum que tem. Eu já é a levei coisa assim. mais comum. Então, É, obviamente, que na hora que ele bateu, tirou o pé do freio, o carro avançou, óbvio. Né? Sim, Então, ele acabou realmente ocasionando esse episódio aí com a doméstica, mas por isso que eu acredito que não tem absolutamente nada a ver o taxista. Ou que talvez tenham, também os dois cheguem num acordo. Né? O importante é resolver resolver e o problema ela, que é a dela. vítima, não sair prejudicada. Alguém tem que ajudar essa Alguém tem que pessoa, não é? ajudar. E outra, em dezembro agora ele começa a gravar uma minissérie para Globo que vai estrear em abril. Quer dizer, ele já tem um trabalho engatilhado aí. Engatilhado, E tá muita gente trabalhando, diz, então. e muita gente me disse hoje também, quando eu recebi essa notícia, que ela estava querendo extorquir o Kleber tadinha, Toledo. Eu não tadinha. acho que Quem ela quebra estava o querendo dente pra extorquir? Perde 5 dentes, fura o 30 dias no pulmão. hospital, é porque ela quer extorquir, né? 30 dias no hospital. Então, quer dizer, no mínimo é uma senhora que já trabalha em casa de família, os dias devem estar completamente contados, de repente também pode ser uma diarista, né? Claro, então, existem gente. várias possibilidades. Então, não custa nada, obviamente, que resolver essa questão. Agora, me admira muito o empresário do Kleber Toledo querer chegar e empatar essa história e falar, não, ele não vai pagar nada, ele não vai resolver, porque a culpa é do taxista, né? De Eu jeito acho que nenhum. teve uma vítima nessa história e ela que precisa ser ressarcida, né? Exatamente. Bom, quer deixar alguma manchete aí para os bafões? Sônia, ontem eu saí aqui do programa e ontem eu fui pessoalmente conversar com o Rock. E fui que fazer. bárbaro! Você foi até o Que hospital? legal, fui até o hospital, fui fazer uma visita pro Rock e eu trouxe algumas informações para vocês. Ah, que legal, bárbaro. E, inclusive, muito bom. um vídeo também que vai surpreender vocês aí. Ah, que legal, vídeo. maravilha, Porque né? ontem ele não estava falando, né? Ele tava sem Ele voz, tava Ele né? sem voz, tava continua fônico. sem voz, né? Ele tá, ele Talvez continua a voz tava sem baixa. voz. E além O disso Rock- também, teve ontem, ontem à noite, ele fez os exames e eu já tenho alguns resultados que do bom. exame do Rock. Que bom, vamos já falar a esse respeito mesmo, tá? Bom, daqui a pouco a gente volta com o Felipe Campos. A gente tem um vídeo do fã, do agressor da Sandy, tentando justificar a atitude dele. Vamos conferir. Bem, pessoal, eu vim aqui esclarecer realmente o que aconteceu no aeroporto. Eu não queria, mas foi assim uma coisa, algo mais forte do que eu, uma impulsividade, e a emoção tomou conta de mim. Naquele momento eu só pensava em abraçar a Sandy. E a primeira vez que eu a vi pessoalmente, de perto assim, aí eu queria ter uma oportunidade de poder abraçar ela. Mas o que realmente aconteceu não foi uma coisa que eu quisesse agredir ela, que eu pudesse machucá-la. Não. Eu só queria um abraço, só isso. E quando eu fui assim, querer abraçar ela, aí quando eu coloquei o braço sobre aqui o ombro dela, o pescoço, aí os seguranças seguraram no meu braço e puxaram. E com isso os cabelos devem ter enrolado nos braços deles também e ter puxado o cabelo dela. Eu acho que eu não tive culpa. Eu estava mais prestando atenção no celular do que na minha mão. Então os seguranças seguraram bem firme no meu braço e puxaram, e eu não vi direito. As pessoas só olharam mais pra mim e estão me criticando por uma coisa que eu não fiz. Eu não fui lá pra puxar no cabelo dela. E isso, eu só queria um abraço. Eu não queria fazer nenhuma maldade. Eu não sou louco, eu não sou psicopata, eu não sou nada disso que estão falando de mim. Eu sou apenas um fã, assim como qualquer outro que ama uma cantora, assim como a Sandy. Eu não puxei o cabelo dela, eu não queria fazer nenhuma estripulia, mas deu nisso, né? Deu nisso. Então era isso. Obrigado a todos. E desculpa a Sandy. Tiago. Ô Xará, sabe porque você é Thiago, né? Eu sou Thiago também. É verdade. Vou te falar só um negócio pra você. Não é natural que você puxe o cabelo de alguém pra conseguir um abraço.
Entendeu? A idade da pedra lascada foi a... Não, ele ia pegar pelo pescoço, você viu? Porque então, senão... Aí depois o segurança veio... ele. Não, pera. Como é que você não consegue sentir... Ah, coloquei a mão que você está puxando o cabelo de uma pessoa. A pessoa grita e você continua puxando. Se não E ela fosse fala, ai segurança... menino. Ai menino. Ai menino. E outra, ele estava com o celular aqui, ó, e fazendo justamente tudo. Eu não consigo nem fazer selfie. Ele conseguiu puxar o cabelo da Sandy, tomar um coió do segurança e filmar. Entendeu? Então, assim, a justificativa, a desculpa, eu acho que é válida. Agora, essa justificativa não colou. E a Sandy também precisa tomar um banho de arruda e sal grosso. Nossa senhora, o segundo, em pouco Precisa ela tempo. tomar um banho e outros artistas também, porque o que a gente tem relatado aqui no programa de artistas que ficam com risco de segurança, que nem se abriu aqui na primeira página. Sim. Mas assim, a minha sensação que tem em relação ao vídeo é o que o Thiago falou. Ele realmente fez isso, só que me dá uma sensação que ele não tem certeza, porque tinha um grande tumulto aí, né? Tinha. Ele sabe que ele fez, mas ainda assim tem um outro trecho do vídeo, que eu não sei se a gente vai mostrar, que eu vi na internet. Eu não sei. Que ele relata que os seguranças também deram murros nele, né? Ele relata que Ele depois... fala isso? Ele fala nas costelas, inclusive, aqui na área das Nossa, eu costelas. achei que o pessoal tinha sido maneiro com ele. Não, ele falou isso, inclusive. É que o vídeo dele tem um total de 4 minutos, ele se despede, depois ele volta. Então, assim, no vídeo que ele gravou, tem um trecho onde ele fala que ele levou murros dos seguranças. Essa parte de agressão por parte dos seguranças, eu sei que é polêmico o que eu vou dizer, mas é difícil concordar, mesmo quando aconteceu o que a gente viu. Só que é isso, tem esse trecho do vídeo que ele relata isso, não é uma justificativa, mas tem isso sim. Agora tem a parte mais sem noção que eu vi, que era justamente no final desse vídeo, quando a Sandy já estava se encaminhando para o carro que estava esperando, que ele fala assim, ó, meu CD, meu DVD. Ô, cara, tu puxou o cabelo da menina, entendeu? Os seguranças te afastaram e ainda... Olha lá. Eu só queria dar um abraço nela. Abraço o quê? Você é doido, hein? Só queria dar um abraço nela. Você é louco, rapaz? Eu só queria dar um abraço nela. Abraço o quê? Ele quer o CD e DVD de volta. Ai, menino, ai, Olha, é nítido, ela falou. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Deixa aí. Você é doido, hein? Só queria dar um abraço nela. Você é louco, rapaz? Só queria dar um abraço nela. Abraço o quê? Ó, ele dá um cutucão mesmo pra não deixar ele chegar Será que perto. ele disse que essa foi a agressão? Eu esse acho que cutucão? sim, pareceu, Tudo indica porque que sim, o cara né? deu uma cotovelada nele. Mas é um grande pra exemplo, manter. mais uma vez, né? Do que não fazer como fã. Não é assim que você vai conseguir ter acesso à pessoa que você gosta. Que você viu. E fã não é fanático, né, Sônia? Exatamente. Não é? E assim, o segurança da pergunta se é louco, né? Porque ele chegou a pegar a menina pelo pescoço, pelo cabelo. Olha, Foi eu isso que tiro ele foto, fez. se vocês tirarem meia dúzia de cabelo que eu tenho, tá tudo certo, entendeu? Mas porque não dá pra justificar. E que é um detalhe que parece bobo, mas a Sandy é tão mionzinho. Quando a gente pensa na Sandy, independente do tamanho, isso não justifica, mas ela é tão mionzinho, e aí você pensa que é uma menina tão frágil, e essa postura tão agressiva dos fãs, a gente sabe que os fãs têm um carinho, mas nada justifica, né? Esse tipo de coisa, Não justifica, realmente. isso né? não é fã, Sônia Abrão. Isso, desculpa, eu vou ter que endossar o que o Lucas Lima falou. Pois é. É agressor. Sabe por quê? Agressão não é dar um murro na pessoa, não é deixar o olho roxo apenas. Se você puxa o cabelo de alguém, Você tá agredindo você tá essa agredindo, pessoa, você com está invadindo certeza. aquele limite. Então invadiu, é agressor sim, Thiago, você goste ou não. E pedir desculpas também achei muito legal da tua parte, mas eu não sei se a Sandy vai aceitar. Eu não aceitaria. O maridão não aceitou, né? Não mesmo. Aceitou mesmo. Não, Agora não serve mesmo. como alarme e como indício pra Sandy, mais uma vez, eu não sei quantos seguranças tinham aí com ela. Mas pra tinha ela bastante, hein? reforçar de novo o Então, time de não é segurança. suficiente mais, Sim. né? Não tá mais É o que a Sônia funcionando. falou. Mas é que se o segurança passa, porque também são dois pesos e duas medidas. Se o segurança passa e leva e não deixa, ó lá, o artista é chato, ó lá, o artista é estrela, a gente é que coloca o artista ali. Aí ela vai tentar ser dócil, vai tentar ser gentil com as E pessoas. aí vai por outro lado. E numa enfim, dessa o pessoal né? aproveita para fazer maldade. Tá certo. Olha, eu volto aqui já, a gente vai falar também, já que tá falando essa coisa de artista se defender, a Ellen Rocha, vocês sabem, agora ela traz na bolsa um spray de pimenta e volta a história de assédio. Ela foi vítima 5 vezes de assédio, inclusive assédio sexual mesmo, pra valer. E agora ela tem
esse spray de pimenta. Então vocês veem onde é que a gente está chegando de verdade, né? E a Bombom explicando como vai ser o primeiro Natal com a família toda reunida, o primeiro Natal ao lado do pai que ela não conhecia e só conheceu através do Domingo Show do Geraldo Luiz, que fez o encontro. Pois né? Foi um encontro emocionante. Muito né, emocionante. Tem também, olha, quem que é o pivô aí, a pessoa responsável por juntar a Fátima e o Túlio, hein? Ah, legal, já. Agora nós vamos falar de coisa boa, vamos falar bonita, né? Eu acho importante. É importante você. E olha só como as coisas são surpreendentes. Quem assistiu o programa percebeu que não era da vontade da Bombom conhecer o pai. Sim. Era justamente das sobrinhas e do sobrinho a vontade de conhecer o avô. Sim. Aí a mãe falou assim, olha, a mãe, né, a irmã da Bombom falou, olha, eles querem, então isso aqui, entraram num consenso, já estava ali mesmo, era um encontro que o programa ia fazer, ok. Aí você vai começando a perceber que você sentia falta daquele afeto. Exatamente. É que você talvez não percebia, que não era a sua prioridade naquele momento. Falta de afinidade de tantos anos, né? Agora, o que ficou mais provado aí nessa história, nesse encontro, que eu acho muito legal, é que, assim, houve toda uma negociação com a produção, por 2 ou 3 semanas a gente falou aqui no programa. Foi. Mas, assim, o ápice da coisa é quando o pai dela estava no palco e apontou para uma das moças que estavam ali no palco e perguntou se aquelas moças, uma delas, era a filha dele. Então, das assim, assistentes de palco as do balé, assistentes de palco. Olha então, só, quem né? tinha aquela dúvida se realmente, olha, muita gente falou na internet, como é comum, né? Ah, ele tá ali porque ele quer aparecer, ele tá ali porque ele quer o dinheiro da Bombom, porque ela tá em evidência. Ele encontrou a Bombom muito possivelmente porque ela está em evidência, né? Sim. Faz todo sentido, mas assim, quando ele toma essa atitude de errar, pode, né? Parece despropositiva aí, mas assim, foi bacana. Ele nem sabia que a Bombom era de televisão. Ele não sabia nem como era a filha dele. Nossa, vocês acreditam nisso? Ô, Sônia, mas é que na hora que a moça chegou, ele Pode ser assim, que ele não reconhecesse, vendo assim, de perto, mas ele sabia, né? Ele tinha que saber alguma coisa para chegar até lá, né? Então, não, mas o que acontece? Tudo aconteceu porque a Bombom deu a letra. Pô, meu pai, eu não conheço, não sei. Na fazenda, nem quero conhecer, né? Ela não queria. Foi. Aí depois a emoção. Produção levantou a antena e falou, opa, peraí, tem o pai? E começou a cercar, achou. Só que não era um negócio natural, eu quero conhecer meu pai, eu vou... E eu acho que ele também, Sônia Abrão, porque como foi muito cedo... Já tinha deixado lá no passado. Ele né? não sabia nem como é que a Bombom era, se tinha cabelo loiro, moreno, nada, absolutamente Fora nada. a eterna mágoa que fica, né, Sônia? Porque assim, a gente sabe da história sofrida da Bombom, desde pequena, criada com a irmã no orfanato, e aí você acumula essa mágoa por décadas até encontrar o seu pai e então passar o primeiro Natal juntos. Como é que vai ser isso? É toda a família reunida, Pois né? é, incrível. Muito Incrível bom, né? isso. É o espírito do Natal, é mesmo Ela isso, quer né? o pai, a mãe, as irmãs, né? Que ela não conhecia, fora a irmã gêmea dela mesmo, filhas. Vai ser uma festa danada. Aí ela disse que demorou a vida inteira para conhecer o pai. Então daqui para frente ela quer passar o maior tempo possível que ela puder ao lado dele, curtindo a presença dele, descobrindo esse pai na verdade. É bonito Muito, isso, e né? tem tudo a ver com o Natal, que é uma coisa que tem se perdido cada vez mais, né? Pra que existe o Natal? Inclusive, falando em Natal, todo mundo já preparado para o Natal em começo de novembro, Exatamente, né? Tá assustador. gente, tá mesmo. Aliás, já se sabe o que a Isis Valverde vai fazer no especial do Roberto Carlos. Não, até agora não é possível. Aqui vou colocar Ela um vai canto lá sereiar pra mesmo, dançar. É aquela isso. música que você ama, do Roberto Carlos, Exatamente, só que não, né? só que não. Sereia. Acho que é a única música do Roberto é a eu não única, né, que curto, Você não estava aqui realmente. no programa ontem, mas eu falei, isso é dor de cotovelo da Sônia Abrão. Dor da É Sônia claro, Abrão? porque o rei Roberto Carlos fez uma música pra Isis Valverde. Será, Thiago E não pra Sônia Abrão. Entendeu? Eu acho que é uma honra ter Meu uma música, Deus do né? céu, claro, de né? Roberto Carlos. Mas não, né, até se ele tivesse feito essa música pra mim, eu ia dispensar. Sim, Não gostei Sônia dela, Abrão, não. Olha lá. Ó, quer ver? Vou trocar. Quer ver? Na letra, ó. Oba! Ai,
beijo pra ele aceitar. É só mudar a atitude. Que bonitinho, que bonitinho. Mas ó, esse sol verde vai ser sereia mesmo. Soninha. Como? Ó, te amo. A gente pode adaptar. Ah, eu gostei da adaptação. Ficou bom, gostei. Thiago Rocha? Bom, gostei, tá bom. Soninha. Te amo, tá ótimo. Te quero, é ótimo. E ela vai nadar mesmo? Então, na verdade, o que a gente viu aí, né? O que tá rolando é que no especial ela aparece como Ritinha mais uma vez, aquela personagem odiada e querida por muitos também, né? Não gostava dela, não. Eu também não, muito dissimulada, né? Mas tudo bem, já foi. Já foi. E aí ela vai ser Ritinha novamente, ainda não se sabe se ela aparece com a cauda, porque eu fiquei pensando... Ah, ela vai como? aparecer num aquário, acho. Não é? Vai Ou ser gravou, alguma Igual aquele coisa. tanque do Silvio Santos que ele caiu, vai ter um daquele do lado esquerdo, ela vai começar a dar umas Com o piruetas. Roberto Carlos sentado, Não, né? com Pra cair. certeza tem a ver, com Sônia Abrão. certeza, né? Você se meteu num negócio aqui que eu acabei de receber. Ai, meu Deus. E eu não vou te mostrar. Isso pode custar, inclusive, a minha demissão da Rede TV. Mas aqui, ó, não manda mensagem pra mim. Eu vou que mostrar. é? Aqui, ó, acabou de chegar. Você se meteu numa roubada. Tá, pra Aqui, variar, ó. né? O que Aqui, que é? Sônia. Fala pra Sônia Abrão arrumar um novinho igual da Fátima. Porque ela está amargada. Você sabe quem mandou? Muito obrigada. Aqui, não. ó. Quem? A Simone. É, Sônia Abrão. Ô, Simone, olha, vou seguir sua receita também. Olha, e não foi só a Fátima, não, né? Tem tantas outras apresentadoras que andam aparecendo com novinhos aí, novinhos. E Não, é verdade. se seguir aí né? a receita... Ah, mas sei lá, sabe? É que eu acho que é coincidência, né? Porque você não vai pedir registro de nascimento, a idade da pessoa. Bateu, a atração bateu, independente de A qualquer Tata Werneck coisa. que eu diga, né, Sônia Abrão? Exatamente. E Porque também diz que tá sofrendo preconceito, tá né? sofrendo e sofreu muito preconceito dela mesma no começo. Ela não queria saber do Rafael Witt, porque ele Queria. tinha 22 anos, ela tem 36. Ela tem 30, ela tem menos, acho. E a gente, É? será? Acho que era 32, 33. O que alguma foi, coisa assim. Marmita? Aí? Legal. Tá tudo ok aqui. E outro que sobrou foi o esposo da Regina Casé, né? É, a Sobrou Regina pra ele também falando disso, né? Do o povo Estevan dizia Ciabata, que é. que é muito mais novo que ela. Dizia Essa que falava coisa que era garoto toda. de programa, que o povo no começo relacionava garoto de programa, que era mexer, Lindíssima que era na capa, interesse. Entendeu? E, gente, amor não tem idade, não tem regra pra amor, O poxa. pessoal pega pesado, né? Pega pesado. Agora, tem mesmo. aquele detalhe que a gente sempre fala, né? Eu costumo dizer isso, que é assim, na faixa de idade, que a pessoa tem 18 até uns 23 aninhos, tá desenvolvendo ainda, sabe, a formação ainda não terminou. Então, assim, eu acho que nem o namorado Túlio Gadelha aí da Fátima Vai Bernardes fazer tem 29, 30 anos. E agora? Já passou, tem um momento da vida que eu tenho a sensação que a idade já não faz tanta diferença. Sim. Ela faz Você entra a diferença, numa faixa de maturidade, não é? né? É. Ela faz a diferença nesse início de amadurecimento, que você tá aprendendo a ver das coisas, tá deslumbrado com o mundo. É, não é novinho. A gente Eu tava lembrando, Fontenelle aí. eu tava lembrando justamente da Marília Gabriela, quando ela assumiu que estava namorando com o Reinaldo Gianecchini. Meu Deus do Ah, céu. Mas tomou porrada, coitada, mas de tudo que ela... E ele Inventaram também. 1000 histórias, né, pra justificar esse tipo de coisa. É E uma complicado. relação de cumplicidade que eles têm até hoje prova que foi um amor, que teve começo, meio e fim, mas foi um amor entre eles. Houve uma história de amor autêntica. A Antônia Fontinelli com o Jonathan também. Ela quarentou, né? Ele com 22, 23 anos Foi de bastante idade. criticada também, Também, quando casou, não é? também. Não é que não dá certo relacionamento, ele dá num certo período, né? É como tudo, né? É? Eu já falei Ah, que amor tudo tem certo. prazo de validade. Ah, isso é triste ouvir, né? Mas é verdade. né? Você Tudo acha bem. triste? Não, eu acho que Ai, é eu real acho que dói, tão né? legal. Dependendo de quem Ah, sai Sônia por Abrão, último. não é possível. Tem pedra nesse coração aí. Como é que é legal, Sônia Abrão? É legal, meu. O que? Destruir o sonho, Sônia Abrão? Não é isso, imagina. As histórias têm começo, meio e fim. Nossa vida tem começo, meio e fim. Você é muito brava, Entendeu? Sônia Abrão. Eu não sou muito brava. O que eu acho é o seguinte: termina uma coisa e fecha uma porta, abre uma janela. Eu acho legal a gente poder viver uma de cada vez, porque eu não sou avançada, moderna, descolada assim. Acho legal uma história de cada vez, Isso é verdade. mas várias histórias legais na sua vida, ou não, que não sejam legais e que a gente acaba tropeçando com cada figura também, que Deus me perdoe, mas vale como experiência. Gente, é cada né? bagulho no mundo, cada roubada, mas não é só bagulho de aparência, é roubada às vezes de mentalidade. Não, é como pessoa. Não é, Aí é no gol. pessoa, entendeu? Ele caiu no gol. Agora, Fátima Bernardes, Thiago Rocha, tem uma coisa que faz sentido com o que a Sônia está dizendo, porque ela também deu uma entrevista e ela fala sobre isso, que ela passou um tempo, um ano, acho que ela ficou solteira,
E ela falou que nesse 1 ano ela aprendeu a gostar dela de novo, né? sim. Se priorizar, conhecer novos amigos. Isso é fantástico, nessa etapa. Eu acho é muito 10 isso, sabe? Então, é aquilo que a gente fala, não é só dor. Depois vem o alívio, depois vem a esperança, depois vem o recomeçar e depois pode vir coisa muito melhor. É só assim, eu acho do bem. Sei. Mas você não quer que termine esse relacionamento, não, né? Eu quero que ela viva uma bela história de amor. Ponto. Jornalista é triste, né? Ah, não, né? Só uma bela história de amor. E ponto. Pode troca por reticências, então. Reticência. Sempre que Deus quiser. Você acha que vai acabar fácil? Olha a fisionomia de alegria que ela tá. Também, né, Thiago Toda Rocha? empolgação. Vai ter festa de aniversário, eu acho, né? Deve Eu não sei se é ter. 12 agora de novembro ou 12 de dezembro que ele completa 30 anos, mas já tem uma festa aí pro casal. Ela tá vendo borboleta no estômago. Qual é o nome que a gente deu pra ele? Presente de Deus? Esse é o nome que Presente nós de demos Deus. aqui. Felipe deu esse nome pra ele. Ah, Felipe Campos, é verdade, tá vendo? Presente de Deus. Olha, foi um presente de Deus na vida dela, porque a Fátima Bernardes, eu estava falando inclusive com um amigo lá do bastidor, e ele falou que ela estava se anulando muito, ela estava se cobrando muito por conta da separação, que não foi fácil administrar, principalmente pelo tamanho que os dois são. Então assim, ela ficou recuada, ela não Ela passou fazia por todas as fases. as né? coisas. sofreu o luto, ela né, da sofreu, ela separação. sofreu sozinha essa história. Que é o que tem que ser feito, porque depois quando passa, passou de verdade. E eu acho né? que fica um receio de assumir um relacionamento logo e as pessoas também, elas vão se posicionar e vão criticar quando é rápido. E aí tem os filhos envolvidos também, né? Como ela se separou e já arrumou outro. Então ela fez tudo no momento correto, Filhos, me sim, parece. mas que as pessoas vão catar coquinho, tanto vão, faz cada o que um fala. Deixa que diga, que pensa, que faz. Deixa aí, tá tudo certo. É verdade mesmo. Quem Viu? tá feliz Aliás, é ela. ele deixou uma declaração bonita, vamos encontrar o caminho da felicidade? Juntos. Juntos. Lindo. Essa declaração foi uma troca de declarações entre os dois. Esse né? rapaz promete, viu? Ele é romântico, né? Tô gostando, É tô galanteador, gostando. como dizem aí. E o meu caminho vai ser teu caminho. Encontraremos a felicidade, de autoria do Zé Manuel. E eu que adoro não sei a trilha quem é aqui. Zé Manuel. A trilha sonora aqui. É o João que tá apaixonado. Ele tá apaixonado? Ele tá apaixonado. Tá Ó, essa explicado. foto aí é a melhor de todas. Essa é a mais linda, Essa também achei. Essa é a mais linda. Essa e ele de sunga. Não, Sônia. Nossa. Eu pensei que você ia falar pra ele fazer Titanic, já que ele tá com o braço aberto com a Fátima. Não é a assim. sunga, Thiago Não, Rocha. nem é sunga, é um bermudão que ele tá, né? Um short, uma o coisa físico, assim. né? Nossa, essa foto aí lembra é um pouco o Arthur maravilhosa. Aguiar? Lembra? Assim, nessa foto aí, ó, eu tô olhando e falei, parece com alguém que eu já vi. Nessa foto, parece o Arthur Aguiar. Lembra um pouco. Você falou em borboleta, que a Fátima tá com borboleta No no estômago. estômago. Essa expressão foi muito usada pela Ana Maria Braga a cada novo namoro, né? Aliás, desde a separação dela do Madrulha, ela já falava isso, eu quero sentir borboletas no estômago. Ou seja, depois de um tempo, acaba aquela vibração, tem muita gente que resolve adiante, tem muita gente que resolve caçar borboleta de novo. E aí foi o que ela fez algumas vezes. E agora, depois de muito tempo, vocês sabem que ela resolveu apagar o nome do Marcelo que ela tinha tatuado. né? E substituir pelo quê? Pelo quê, gente? Pela Pelo quê? borboleta. Exatamente. Ela ama borboleta. Eu saio correndo. Eu acho linda de longe. Acho uma obra-prima de Deus. Acho uma pintura. Acho uma coisa maravilhosa. Mas não voa pro meu lado, gente. Então não olha pra ali. Olha, Tem uma Nossa ali. Senhora, olha, borboleta me deixa Você não piscar. quer sentir borboletas no estômago, como disse a Simone, pra você arrumar um novinho, essa coisa? A Simone não falou nada de borboleta pra mim, não. Não, mas ó, mas você não quer sentir essa borboleta no estômago? Tô muito bem, assim. Eu Também tô tem a naquela parte fase. Não, ele fica me entrevistando. Não tem a parte boa também? Não, tem ó. assim, é muito legal, gente. Por isso que muita gente gosta de ficar solteiro um tempão. Seu coração Eu não gostei de tem ficar. dono, não tem, tá De ninguém. livre. Quem quiser, tá tudo livre. Não queira, não queira. Deixa como tá, porque é muito legal. Promoção. É uma sensação de liberdade O mais legal infinita, que eu gostava quando eu acho. estava solteiro era a surpresa de conhecer pessoas novas. Então, Sim. assim, eram histórias novas, eram pessoas que eu sabia que isso aqui não era pra mim, era roubada. É sempre então você uma fica fase com o filtro boa. apurado. Não, esse é o programa da Astrid Fontenelle, lá que ela vai descobrir a vida dos outros. Não, para.
Entendeu? Para com isso aí, Essa é outra coisa. É, você queria... Não, mas eu acho que é um período de muita harmonia, paz, tranquilidade, felicidade, liberdade, um monte de coisa de legal aí. Eu acho muito bom. E eu queria essa fase pra mim. Eu achava que ela não ia remover essa tatuagem do Marcelo Frisoni. Depois de tantos anos, Você né? concorda que demorou muito? Vai ver que o namorado novo não gostou. Mas ela tá com o Bill de novo? Não, é um outro. Não foi? Ana, Que ela falou pro louro. Ela assumiu no programa dela que ela estava namorando. Que é um publicitário. É um publicitário que, por sinal, ela já teve uma relação em 2004. Ficaram juntos 1 ano, Thiago Rocha. E agora, eles voltaram a procurar borboletas no estômago. Porque do homem o bicho não corre. Então é isso mesmo. E agora ela cobriu aí a tatuagem por uma borboleta. Fica aqui na parte das costas, né? No pescoço. Eu acho que ele via assim. Ele tinha uma visão. Depois de tanto tempo ela resolveu fazer isso. A gente sabe que o Marcelo foi um dos grandes amores da vida dela. Ela casou com ele, né? Então olha lá, ó. Aí onde tá a tatuagem. Não é, virou uma bem no borboleta. pescoço. É no ombro, no alto do ombro, aqui, ó. O mais legal dessa história, Sônia Abrão, é ela ter feito uma borboleta e não o nome de um novo amor. Porque eu acho que fazer nome de a gente já amor, deu pra ver que é furada, né? Para, a gente não é gado pra ficar marcado. Tá Ô, Sônia Abrão, que insensível. É verdade. Insensível não, prática. Olha aqui, gente, eu vou falar de um assunto super importante. Você sabia que mais de 35 milhões de brasileiros usam prótese dentária, a chamada dentadura? Se você usar prótese, você já ficou uma... Fala, menino, ela estava se dirigindo a ele. Ela sentiu que foi ele que pegou ela pelos cabelos. E ele, no vídeo que vocês vão ver daqui a pouquinho, ele fala até que arrancou os fios de cabelo da Sandy, mas que não foi ele, né? Foi quando os seguranças puxaram, aí sem querer aconteceu todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que em função disso tudo é que ele resolveu fazer o vídeo, dar esse lado da história que vocês vão ver daqui a pouquinho. Agora, olha, gente, foi de sexta-feira pra cá, esse feriadão, essas duas coisas aconteceram. O puxão de cabelo na Sandy, né, que chegou a arrancar fios de cabelo da menina, e o Gustavo Lima num show onde teve tiros e que ele precisou sair correndo do palco. No começo ele ficou meio tonto, não sabia direito o que estava acontecendo, não pensou que fosse tiro, só ouviu um barulho estranho, uma movimentação estranha. Quando ele se deu conta, ele saiu do palco, porque realmente estava tendo troca de tiros no show dele mesmo. Então a gente fica sempre batendo nessa tecla de segurança dos artistas. Ou tem um fã louco, ou tem violência no show entre pessoas que estão assistindo, né? Ou da plateia para o artista no palco, vocês já viram isso, ou de longe atirando coisas, ou conseguindo invadir o palco e chegar até o artista e aprontar alguma coisa. No mesmo caso da Sandy, tadinha. O cara queria, porque queria dar o braço pra ela foi, o segurança retirando, ela foi dar a mão, ela viu que ela quase ficou sem o braço. Ele torceu o braço do menino, né? Agora vem no aeroporto, podia ser a Sandy, algum outro artista, um fã maluco desse, que na verdade eu concordo com o Lucas, é um agressor, deve ter sido sim uma coisa premeditada, né? E faz uma barbaridade dessas. E aí vocês fazem o quê disso? Nós vamos ficar aqui assistindo e denunciando e assistindo os novos acontecimentos, as novas ocorrências. Alguma coisa tem que ser feita em termos de operação de segurança efetiva. O que é feito hoje podia funcionar há anos passados, agora não mais. As coisas estão mais agressivas, as coisas estão mais incisivas. O pessoal nas redes sociais, né, já tira uma série de ideias de tudo que não presta e resolve colocar em prática também. Quer dizer, são tempos mais difíceis, mais complicados e mais perigosos, sim. Não é? Isso não é alarmismo, isso não é coisa de ai, vamos espalhar o pânico. Não é isso, a gente está vendo acontecer um caso atrás do outro. Né? A gente aqui é testemunha, porque vira e mexe, a cada período a gente está aqui falando da segurança dos artistas, a gente está questionando o papel de fã, até onde uma pessoa, né, um adolescente, um adulto, seja quem for, é admirador, é fã, ou vira um agressor, ou vira uma coisa pior ainda, que foi o que a gente viu com a Ana Hickman, ou vira um perseguidor.
né? Essas são as questões fundamentais. A segurança dos shows, como elas eram feitas antes, elas não bastam mais, elas não são mais suficientes, né? A segurança do artista, quando estiver em trânsito em algum lugar, como era feita antes, hoje também não é mais suficiente. As coisas precisam ser mais fortes, né? Tem um esquema mais inteligente, vamos dizer assim, onde um isolamento, um cordão de isolamento, né? Realmente tolerância zero, por que não? É bem isso, porque olha, um cordão de isolamento que antes poderia funcionar, hoje não funciona mais. As pessoas não têm mais respeito, não tem mais um distanciamento, vai lá e avança, e não é mais só para pegar, né, um botão da roupa, qualquer coisa, não, é para tocar na pessoa e levar fio de cabelo de lembrança, se é que essa foi a intenção aí do rapaz. Então, tá na hora de esse pessoal de segurança, tanto de show quanto do próprio artista, essas pessoas que têm que ser especialistas naquilo que elas fazem, elas se reciclarem, gente, tá? Se reunir, se reciclar, pensar nova maneira de operar esse tipo de esquema, né? Uma nova logística para esse tipo de trabalho, porque senão as coisas daqui para frente só vão se agravar. E a gente está falando é para o bem, não é para o mal de ninguém, não. Não é nem para o mal do fã e muito menos do artista. E eu volto a repetir, não é fã. Os fãs estão virando agressores. Cada vez mais estamos vendo esse tipo de coisa. Porque o que existe em termos de proteção não é mais suficiente. Então acho que está mais do que na hora de se repensar tudo isso, de se estudar novas soluções, tentar ver algum, quem sabe, esquema internacional que funcione melhor, embora a gente já viu até o que tem acontecido por aí, né? Tá tudo muito estranho, muito pesado de verdade. Mas um ponto é muito claro. O que existe não é suficiente para o importante é resolver e ela, que é a vítima, não sair prejudicada. Alguém tem que ajudar essa Alguém pessoa, tem que ajudar. não é? E outra, em dezembro agora ele começa a gravar uma minissérie para a Globo que vai estrear em abril. Quer dizer, ele já tem um trabalho engatilhado aí. Engatilhado, E tá muita gente trabalhando, diz, então. e muita gente me disse hoje também, quando eu recebi essa notícia, que ela estava querendo extorquir o Kleber Toledo. Eu não acho que ela Quem está quebra o querendo dente pra extorquir? Perde Sim. 5 dentes, fura o 30 pulmão. dias no hospital, é porque ela quer extorquir, né? 30 dias no hospital. Então, quer dizer, no mínimo, é uma senhora que já trabalha em casa de família, os dias devem estar completamente contados, de repente também pode ser uma diarista, né? Claro, então, existem gente. várias possibilidades. Então, não custa nada, obviamente, que resolver essa questão. Agora, me admira muito o empresário do Kleber Toledo querer chegar e empatar essa história e falar, não, ele não vai pagar nada, ele não vai resolver, porque a culpa é do taxista, né? De Eu jeito acho que nenhum. teve uma vítima nessa história e ela que precisa ser ressarcida, né? Exatamente. Bom, quer deixar alguma manchete aí para os bafões? Sônia, ontem eu saí aqui do programa e ontem eu fui pessoalmente conversar com o Rock. E fui que fazer. bárbaro! Você foi até o hospital? Que legal, fui até o hospital, fui fazer uma visita pro Rock e eu trouxe algumas informações para vocês. Ah, que legal, bárbaro. E, inclusive, muito bom. um vídeo também que vai surpreender vocês aí. Que legal, vídeo. maravilha, Porque né? ontem ele não estava falando, né? Ele tava sem Ele voz, Ele né? sem voz, tava continua fônico. sem voz, né? Ele tá, ele talvez continua a voz tava sem baixa. voz. E além Mas disso o também, Rock- teve ontem, ontem à noite, ele fez os exames e eu já tenho alguns resultados que do bom. exame do Rock. Que bom, vamos já falar a esse respeito mesmo, tá? Bom, daqui a pouco a gente volta com o Felipe Campos. A gente tem um vídeo do fã, do agressor da Sandy, tentando justificar a atitude dele. Vamos conferir. Bem, pessoal, eu vim aqui esclarecer realmente o que aconteceu no aeroporto. Eu não queria, mas foi assim uma coisa, algo mais forte do que eu, uma impulsividade, e a emoção tomou conta de mim. Naquele momento eu só pensava em abraçar a Sandy. E a primeira vez que eu a vi pessoalmente, de perto assim, aí eu queria ter uma oportunidade de poder abraçar ela. Mas o que realmente aconteceu não foi uma coisa que eu quisesse agredir ela, que eu pudesse machucá-la. Não. Eu só queria um abraço, só isso. E quando eu fui assim,
querer abraçar ela. Aí, quando eu coloquei o braço sobre aqui o ombro dela, o pescoço, aí os seguranças seguraram no meu braço e puxaram. E com isso os cabelos devem ter enrolado nos braços deles também e ter puxado o cabelo dela. Eu acho que eu não tive culpa. Eu estava mais prestando atenção no celular do que na minha mão. Então os seguranças seguraram bem firme no meu braço e puxaram, e eu não vi direito. As pessoas só olharam mais pra mim e estão me criticando por uma coisa que eu não fiz. Eu não fui lá pra puxar no cabelo dela. E isso, eu só queria um abraço. Eu não queria fazer nenhuma maldade. Eu não sou louco, eu não sou psicopata, eu não sou nada disso que estão falando de mim. Eu sou apenas um fã, assim como qualquer outro que ama uma cantora, assim como a Sandy. Eu não puxei o cabelo dela, eu não queria fazer nenhuma estripulia, mas deu nisso, né? Deu nisso. Então era isso. Obrigado a todos. E desculpa a Sandy. Tiago. Ô Xará, sabe, porque você é Tiago, né? Eu sou Tiago também. É verdade. Vou te falar só um negócio pra você. Não é natural que você puxe o cabelo de alguém pra conseguir um abraço. Entendeu? A idade da pedra lascada foi a... Não, ele ia pegar pelo pescoço, você viu? Porque então, senão... Aí depois o segurança veio... ele. Não, pera. Como é que você não consegue sentir... coloquei a mão que você está puxando o cabelo de uma pessoa. A pessoa grita e você continua puxando. Se não E ela fosse fala, ai segurança... menino. Ai menino. Ai menino. E outra, ele estava com o celular aqui, ó, e fazendo justamente tudo. Eu não consigo nem fazer selfie. Ele conseguiu puxar o cabelo da Sandy, tomar um coió do segurança e filmar. Entendeu? Então, assim, a justificativa, a desculpa, eu acho que é válida. Agora, essa justificativa não colou. E a Sandy também precisa tomar um banho de arruda e sal grosso. Nossa já senhora, é o pouco tempo. segundo. Precisa ela tomar um banho e outros artistas também, porque o que a gente tem relatado aqui no programa de artistas que ficam com risco de segurança, que nem se abriu aqui na primeira página. Sim. Mas assim, a minha sensação que tem em relação ao vídeo é o que o Thiago falou. Ele realmente fez isso, só que me dá uma sensação que ele não tem certeza, porque tinha um grande tumulto aí, né? Tinha. Ele sabe que ele fez, mas ainda assim tem um outro trecho do vídeo, que eu não sei se a gente vai mostrar, que eu vi na internet. Eu não sei. Que ele relata que os seguranças também deram murros nele, né? Ele relata que Ele depois... fala isso? Ele fala nas costelas, inclusive, aqui na área das Nossa, eu costelas. achei que o pessoal tinha sido maneiro com ele. Não, ele falou isso, inclusive. É que o vídeo dele tem um total de 4 minutos, ele se despede, depois ele volta. Então, assim, no vídeo que ele gravou, tem um trecho onde ele fala que ele levou murros dos seguranças. Essa parte de agressão por parte dos seguranças, eu sei que é polêmico o que eu vou dizer, mas é difícil concordar, mesmo quando aconteceu o que a gente viu. Só que é isso, tem esse trecho do vídeo que ele relata isso, não é uma justificativa, mas tem isso sim. Agora tem a parte mais sem noção que eu vi, que era justamente no final desse vídeo, quando a Sandy já estava se encaminhando para o carro que estava esperando, que ele fala assim, ó, meu CD, meu DVD. Ô, cara, tu puxou o cabelo da menina, entendeu? Os seguranças te afastaram e ainda assim, olha lá. Só queria dar um abraço nela. Abraço o quê? Você é doido, hein? Só queria dar um abraço nela. Você é louco, rapaz? Só queria dar um abraço nela. Abraço o quê? Ele quer o CD e o DVD de volta. Ai, menino, ai, Olha, é nítido ela falando. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Você é doido, hein? Só queria dar um abraço nela. Você é louco, rapaz? Só queria dar um abraço nela. Abraço o quê? Ó, ele dá um cutucão mesmo pra não deixar ele chegar Será que perto. ele disse que essa foi a agressão? Eu esse acho que sim, cutucão? Tudo pareceu, indica porque que sim, o cara né? deu uma cotovelada nele. Mas é um grande pra exemplo, manter. mais uma vez, né? Do que não fazer como fã. Não é assim que você vai conseguir ter acesso à pessoa que você gosta. Que você viu. E fã não é fanático, né, Sônia? Exatamente. Não é? E assim, o segurança da pergunta se é louco, né? Porque ele chegou a pegar a menina pelo pescoço, pelo cabelo. Olha, Foi eu isso que tiro ele foto, fez. se vocês tirarem meia dúzia de cabelo que eu tenho, eu tiro, tá tudo certo, entendeu?
Né? Porque não dá pra justificar. E que é um detalhe que parece bobo, mas a Sandy é tão minhonzinho. Quando a gente pensa na Sandy, independente do tamanho, isso não justifica, mas ela é tão minhonzinho, e aí você pensa que é uma menina tão frágil, e essa postura tão agressiva dos fãs, a gente sabe que os fãs têm um carinho, mas nada justifica, né? Esse tipo de coisa, Não realmente. justifica, isso né? não é fã, Sônia Abrão. Isso, desculpa, eu vou ter que endossar o que o Lucas Lima falou. Pois é. É agressor. Sabe por quê? Agressão não é dar um murro na pessoa, não é deixar o olho roxo apenas. Se você puxa o cabelo de alguém, Você está agredindo, essa pessoa, você está invadindo aquele limite. Então, invadiu é agressor, sim, Thiago, você goste ou não. E pedir desculpas também achei muito legal da tua parte, mas eu não sei se a Sandy vai aceitar. Eu não aceitaria. O maridão não aceitou, né? Não mesmo. Aceitou mesmo. Não, Agora não serve mesmo. como alarme e como indício pra Sandy, mais uma vez, eu não sei quantos seguranças tinham aí com ela. Mas pra tinha ela bastante, hein? reforçar de novo o Então, time de não é segurança. suficiente mais, né? Não está mais É o que a Sônia funcionando. falou. Mas é que se o segurança passa, porque também são dois pesos e duas medidas. Se o segurança passa, se leva e não deixa, ó lá, o artista é chato, ó lá, o artista é estrela, a gente é que coloca o artista ali. Aí ela vai tentar ser dócil, vai tentar ser gentil com as E pessoas. aí vai por outro lado. E numa Enfim, dessa o pessoal né? aproveita para fazer maldade. Tá certo. Olha, eu volto aqui já, a gente vai falar também, já que tá falando essa coisa de artista se defender, a Ellen Rocha, vocês sabem, agora ela traz na bolsa um spray de pimenta e volta a história de assédio. Ela foi vítima 5 vezes de assédio, inclusive assédio sexual mesmo, pra valer. E agora ela tem esse spray de pimenta. Então vocês veem onde é que a gente tá chegando de verdade, né? E a Bombom explicando como vai ser o primeiro Natal com a família toda reunida, o primeiro Natal ao lado do pai que ela não conhecia e só conheceu através do Domingo Show do Geraldo Luiz, que fez o encontro, Pois né? foi um encontro emocionante. Muito né, emocionante. Sônia? Tem também, olha, quem que é o pivô aí, a pessoa responsável por juntar a Fátima e o Túlio, hein? Ah, legal, já. Agora nós vamos falar de coisa boa, vamos falar bonita, né? Eu acho importante. É importante você. E olha só como as coisas são surpreendentes. Quem assistiu? Não custava nada colaborar com uma pessoa que está passando por um momento tão difícil, né? Eu acho que para ele ajudar a repor 5 dentes de uma pessoa, não vai deixar ele nem mais rico e nem mais pobre. Bem dito, Sônia né? Abrão, porque eu assim, acho. a gente tá falando... Nem questiona, ajuda e pronto. E quando tem engavetamento de carros, isso é muito, as pessoas discutem muito, né? Porque até o engavetamento começa aquela discussão de quem que foi o responsável. E geralmente a culpa, o responsável, a pessoa que paga, é aquela última que acerta Sim, e por é que bate consequência atrás, faz a sequência do engavetamento. Então, assim, tem que ver se realmente ele não tem que pagar alguma coisa para essa doméstica. Independente se é doméstica ou não, é uma pessoa que ficou com 5 dentes quebrados e 30 dias hospitalizada. 30 dias hospitalizada, ela teve uma provável perfuração da costela, uma pequena perfuração no pulmão, por isso que ela teve que ficar 30 dias hospitalizada. Então, assim, o negócio é sério, e eu acredito que pro Kleber Toledo, com a quantidade, obviamente, de contatos que ele tem com dentistas, enfim, com médicos, ele por ser um ator, um artista global, enfim, talvez isso também possa favorecer também, sabe? Ele não precisa nem Se ele colocar a não mão tem- no bolso, é né? só pegar o telefone e ligar na clínica lá e falar, ô doutor, você me atende tão bem, você não sabe o que aconteceu. Eu tive um acidente, até porque todo mundo que bate o carro não bate porque quer, né? Lógico. Bate porque foi um acidente. Ou às aquela vezes, coisa toda. Tiago, ele também está fora de uma novela e está fora de trabalho, às vezes não está podendo também arcar com tudo, mas de repente acionar os contatos, falar, olha, Isso. parcela para mim, eu pago depois, ou depois eu acerto. Enfim, de alguma forma, mas tentar resolver o caso dessa senhora, né? Fora de novela ele tá realmente, mas contrato publicitário, Não, ele tem. continua cuidando de vários. Exatamente. Você liga a já televisão, tá você vê cotado Kleber aí para Toledo. outros trabalhos Não é? também, né? Então eu acho que fora ter ou não ter razão, ajuda, porque acho que vale a pena, né? Ô Felipe, você tem certeza que não é uma pessoa parecida com o Kleber Toledo? Pelo Kleber Toledo mesmo. Tanto que é o Kleber advogado dele mesmo que está nessa história, não quer que ele pague. Não quer isso. que ele pague, Vai diz dizer que ele não teve culpa. Tá alegando que ele não teve culpa. Não teve culpa, que a culpa é do taxista. Então, assim, para que você entenda melhor, novamente, Sônia, foi o seguinte, ele vinha vindo, né, na rua, no trajeto, ele bateu no taxista, o taxista estava, obviamente, parado, ele avançou e nisso vinha passando uma doméstica
e o taxista acabou atropelando essa doméstica, que acabou ficando 30 dias hospitalizada e teve fratura em 5 dentes. Então, quer dizer, além dela ficar esses 30 dias afastada do trabalho, ela ainda ficou praticamente sem... Ela ficou sem os 5 dentes, né? Então, quer dizer, eu acredito agora que ele deva realmente arcar com alguma situação, porque ele é um artista, ele é global, ou envolveu uma vítima aí na história que foi a própria empregada doméstica. Então, isso com certeza, independente se ele tenha ou não culpa, eu acredito que nessa hora o que cabe é você colocar a mão na sua boa consciência e realmente tentar arcar aí com situações, já que ele é um ator, ele é global, ele está como o próprio Aron disse, ele está em várias campanhas publicitárias, então talvez usar os contatos que ele tenha também, para que realmente esse caso não se estenda aí de uma forma extremamente ruim, nem para ele, nem para a senhora, e muito menos para o taxista, que é o único que não tem absolutamente nada a ver com essa história. Sei lá, né? Olha, longe de mim levantar essa possibilidade, mas eu me recordo que na autoescola, toda vez que o pessoal falava que você sai da autoescola e, né, o poste tem que ser de borracha, entendeu tudo? Aí quando você bate atrás do carro, você é culpado. Sim. Isso é o que falavam na minha época da autoescola. Na minha também. Não, Há 17 o anos de praxe atrás. é isso, mas existem muitos casos de você bater atrás e de repente foi a pessoa da frente que freou bruscamente, entendeu? E você não tem saída, às vezes não dá tempo de mas aí de sobra desviar. para quem justamente está Bateu atrás. atrás, Porque é natural, se você está parado no trânsito e você está mesmo com um pé no freio, se você toma um susto, você tira o pé do freio. Sim. É natural isso. É a coisa mais comum que tem. Eu já é a levei coisa assim. mais comum. Então, obviamente, que na hora que ele bateu, tirou o pé do freio, o carro avançou, óbvio. Né? Sim. Então, ele acabou realmente ocasionando esse episódio aí com a doméstica, mas por isso que eu acredito que não tem absolutamente nada a ver o taxista. Ou que talvez tenham, também os dois cheguem num A proteção de um artista nem em cima do palco, nem em trânsito, de maneira alguma. Senão, esses episódios lamentáveis não estariam acontecendo em sequência, como eles estão acontecendo até hoje e cada dia com mais frequência. E outra, se repensar papel de fã. Você que acha que você é um fã, pensa bem naquilo que você vai fazer em relação ao artista que você acha que você ama, tá? Porque fã não prejudica, fã não fere, fã não assusta, fã não mata, fã não prejudica. Se não, passa de fã a simplesmente agressor. Pensem nisso, tá? Com carinho. Antes a gente tinha o maior carinho por fãs, né? Todo mundo sempre tratou super bem. Hoje os artistas estão começando a ter medo dos fãs, a ter medo do público que possa ir assisti-lo. Ah, gente, a que ponto nós chegamos? Eu acho que ainda dá tempo de reverter, né? Vamos pensar nisso, tá certo? Bom, começar nossa roda da fofoca. Estamos aqui com a Aron. Boa tarde, Sônia Abrão, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Thiago Rocha, Olá, tá Aron. camuflado hoje. Hoje é guerra, Sônia Hoje é Abrão. guerra, tô vendo Hoje, aqui. famosos, cuidado, que vai sobrar pra muita gente. É mesmo? fogo. Tô sabendo disso, não. Tá sabendo? Mas o Thiago Tá sabendo é com ele, né? Não, mas eles aprontam e eles acham que a gente tem que vir pra elogiar. Sim. E assim, a gente não tá Falar aqui coitadinho, nem né? pra falar Coitado. mal, nem pra elogiar. A gente tá aqui pra falar a verdade. Então se preparem que hoje a chaleira vai apitar. E a assessoria de imprensa vai trabalhar. É isso. Como disse Felipe Campos, é isso, dá trabalho para assessoria de imprensa, né? Aliás, o Felipe já tá aí pra gente dar um alô pra ele, eu sei que tem bafões quentíssimos hoje, tudo bom, Felipe? Oi, boa tarde, Sônia, boa tarde, Thiago, boa tarde, querido. Aron. Boa tarde, Fê. Olha só, uma tarde boa aqui em São Paulo, viu? Mas Tá gostosa. bons também serão os bafões de hoje. Como o próprio Aron disse, vamos dar trabalho para as assessorias de imprensa, né? E eu sei que você já tem um primeiro bafão, que é uma história envolvendo o ator, o galã, né? A Kleber Toledo. Pois é, Sônia Abrão, olha só, aconteceu uma história com ele bem estranha,
E obviamente que passou por aqui, a gente tem que contar, né? Não podemos sim, guardar sim. nada. Ele terminou o Etamundo Bom e até agora não foi, tá de férias, Faz né? algum tempo que a gente não vê, né? Tá Ele descansando nativa. a imagem mesmo. Mas eu acho que você devia contar já. Já de Você cara, tá sabendo sim? de cara. Cara, olha só. O que aconteceu foi o seguinte, Sônia. Ele se envolveu num acidente de trânsito. O ator Kleber Toledo Sério? se envolveu num acidente de trânsito da seguinte forma. Ele bateu na traseira de um táxi e o táxi atropelou uma doméstica. Meu Deus. Nossa. Aí o que aconteceu? Essa senhora ficou 30 dias hospitalizada e teve 5 dentes quebrados. Então, quer dizer, ele bateu, né? Ele simplesmente deu uma colisão com o carro do taxista. O taxista avançou, imagina a velocidade, talvez que ele deva, que ele vinha, porque para você, de repente, atropelar uma pessoa que já está na sua frente, é porque realmente ele já vinha numa velocidade bem alta. Aí o taxista acabou atropelando essa doméstica, que teve os 5 dentes quebrados e ficou ainda 30 dias hospitalizada. Nossa. E aí o que acontece? Agora está um dilema. A doméstica pede para que ele já foi acionado juridicamente e a doméstica pede para que eles arquem com os custos, né? Principalmente para poder colocar novamente os dentes, enfim. Justo. E o empresário do Kleber Toledo disse que não vai pagar absolutamente nada. Como assim? Nada, porque ele disse que foi culpa do taxista e não culpa do Kleber, porque ele disse que o Kleber Toledo bateu no carro, o taxista que... Enfim, eu acredito que o acidente ele foi ocasionado através do Kleber, né? Então, se ele bateu no taxista e o taxista avançou e acabou atropelando realmente essa senhora, que é uma doméstica, eu acredito que nada mais justo do que verdadeiramente ele deva pagar, né? Mas tem uma história que pode ter acontecido dessa maneira. O motorista do táxi brecado, talvez para não atropelar a senhora, que não estivesse atravessando direito, quem vem atrás e alguém breca de chofre na frente, acaba batendo. Pode ter acontecido isso sim. De qualquer maneira, eu acho que já que direto ou indiretamente o Kleber está envolvido nessa história, não